Ainda existe espaço para os filmes longos? Bom, recentemente eu assisti o filme O Cavalo de Turim, né, o último filme do diretor Béla Tarr, e me veio uma reflexão e muito uma analogia com outros dois filmes que eu assisti, e eu vou contar um pouco sobre isso e sobre essa minha experiência, né, de dificuldade de assistir um filme desse atualmente. Bom, O Cavalo de Turim, ele começa com uma ideia base de fazer uma referência, né, uma história que aconteceu com Nietzsche, de quando Nietzsche entrou em colapso mental ao ver um cavalo sendo espancado na rua. E o Béla Tarr vai brincar com essa ideia de referencial mesmo ao que teria acontecido, uma suposição, o que teria acontecido com aquele cavalo, né? O que antecedeu aquilo, então, ou postergou, né? E aí vai mostrar essa família de camponeses ali, um senhor e sua filha, vivendo com esse cavalo que meio que não trabalha direito ou não serve a função ali dentro da necessidade deles. E é meio que a vida cotidiana deles nessa casinha ali, nessa casa de campo deles, totalmente rústica. Então mostra ali eles repetindo, e a filha que ajuda ele a se vestir e cozinha, eles comem uma batata todo dia, e tem essas cenas longas, né? São planos sequências de 15, 14, 20 minutos. Então às vezes é só ela cozinhando, depois comendo uma batata. E tem pequenos acontecimentos na trama que fogem um pouco dessa rotina. Então eles são visitados por ciganos em busca de água. Quando eles começam a beber também, ele toma ali uma vodka, um destilado. Então tem esses pequenos acontecimentos. O outro filme, né, que eu vou fazer analogia é o filme Dias Perfeitos, do Wim Wenders. Filme até recente dele, gravado no Japão. E esse filme vai contar a rotina, né, de novo a rotina, só que de outro personagem, que é o Hirayama, e ele é um zelador de banheiro, de banheiro público em Tóquio. Então, em Tóquio tem essa cultura de banheiro, são banheiros assinados por arquitetos famosos, né? Então é diferente de um banheiro aqui do Brasil, público, que você imaginar, era um banheiro até decente e tal, e ele tem o trabalho dele ali, e essa rotina dele, limpando e vendo meio que a simplicidade nas coisas, e principalmente nas pequenas fugas que ele tem disso, que é a música, ou cuidar das plantas, o almoço dele num parque da cidade, quando ele conhece um jovem. Tem uma cena que eu acho brilhante, que é ele encontra um papelzinho no banheiro, meio que num dos banheiros lá, com um jogo da velha, e ele preenche e bota de volta. E a pessoa no dia seguinte vai lá, preenche, e eles vão jogando esse jogo da velha ali meio que por telefone sem fio. E mostra meio que a delicadeza disso. E já o outro filme, que é um nome um pouco mais complicado, que é Diem d'Irman, né, em francês, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelas. É um filme belga, na verdade, desculpe, de 75, da Chantal Akerman. E ele é muito interessante porque ela pega a Delphine Seyrig, que é a atriz, né, que faz a Diane, e ele caracteriza ela sem maquiagem, sem pompa, sem nada, para transformá-la realmente numa pessoa cotidiana, uma pessoa comum. E isso foi meio revolucionário porque ela era uma atriz muito famosa, né, então com muito status. Então esse foi um lado legal. E tem um outro lado do filme também, que até meio recentemente ele foi listado na revista Sight and Sound como o melhor filme da história. E ele mostra a Jeanne Dielman num cotidiano da vida dela, como uma dona de casa ali, e na sua rotina extremamente repetida. Mostra, acho que 3 dias da vida dela, e fazendo basicamente as mesmas coisas, lava a louça e cozinha e tal. Ela tem um filho que basicamente não é mostrado, e daí tem ela é quebrada, a rotina dela é quebrada quando um homem visita ela, que não entende-se muito bem se ela se prostitui ou se ela vive essa relação com esse cara. Mas são também, de novo, pequenos momentos que quebram essa rotina, e ela mostra em cena também. Bom, eu vi esses 3 filmes em momentos completamente diferentes da minha vida. O Gentleman eu vi faz mais tempo, e foi bem na pandemia, no começo da pandemia.
eu nem tava aqui no Brasil e tava completamente trancado em casa, então tirei pra ver algumas coisas mais difíceis. Eu tenho uma lista que é só de filmes ali que eu já ouvi falar que são difíceis, então eu deixo pra momentos propícios, digamos, né? E foi bacana, foi um momento que eu consegui ali me debulhar sobre o tema, fiquei pensando sobre, sabe? Me gerou insights. O Perfect Days eu vi no ano passado, quando lançou. E ele eu já vi meio que... durante a semana, sabe? Eu fui ver de noite e tive mais dificuldade. Já eu vi... Então, digamos, na pandemia ali eu vi o devia ser 2021, mais ou menos. Aí em 2024 eu vi o Perfect Days. E na época eu já me lembrou, né? Eu falei, cara, uma experiência parecida e eu não consegui ver de uma vez. Eu vi em 2 vezes. E agora, eu tive que ficar um tempo em casa, recentemente, mês passado. E peguei e fui assistir o Bellatar, que também era parte da mesma lista, né? E de novo me veio esses outros 2 filmes, dessa vez à cabeça, nesse mesmo pensamento. Cara, eu não consegui assistir o filme inteiro seguido. Eu tive que ver, acho que em 3 partes, o Cavalo de Turim. Eu acho que é realmente talvez o mais difícil dos 3, porque também é em preto e branco, a trilha sonora é o tempo todo ventando, sabe? Me lembrou bastante o Farol, né? Que, não pelo fato de ser monótono, mas o sound design do filme me lembrou bastante. E me veio muito esse ponto de realmente, nossa, eu não consigo, como é difícil parar e se propor a assistir uma coisa em 2025. E como eu perdi essa habilidade. E no Cavalo de Turim, ainda mexi no celular, eu ainda fui no banheiro e não pausei, sabe? E eu fiquei com isso muito na cabeça, cara. Como tá difícil, né? Como é difícil você parar agora e focar numa coisa e contemplá-la, né? Então, eu acho que a contemplação ela se tornou um exercício realmente para poucos, ou um exercício que exige certo cuidado, certo treino. Dentre eles, eu gosto mais do Perfect Days. Acho que conversa mais comigo. É um filme mais recente também, né? Ele é de 2023, se eu não me engano. 2023. E uma das coisas, quando eu fui pesquisar sobre o filme, fala sobre o wabi-sabi, que é um conceito estético japonês que fala sobre a aceitação da imperfeição e da transitoriedade. Então, acho que esse termo transitoriedade é algo que me chamou a atenção e acho que funciona nesses 3 filmes. Como, às vezes, na vida a gente repete movimentos, né? Repete padrões, basicamente diariamente. E sobre como você aceitar isso, você ver um valor quando você sai disso, né? Então, você ter uma consciência, eu acho que uma consciência sobre essa transitoriedade, sobre essa repetição. Então, não é demonizar ela, ou também não tentar o tempo todo uma fuga dela. Eu acho que ela é um padrão de vida mesmo, né? A vida, ela tem ciclos de repetição também. Então, acho que você estar consciente sobre essas repetições. Talvez seja meio difícil. E aí, no filme, ele tenta fazer esse exercício, né? Acho que os 3 filmes conseguem fazer. O Perfect Days, porém, faz de uma maneira, eu acho que mais positiva sobre a vida, né? Enquanto no Cavalo de Turim você mostra ali uma... é quase que uma analogia ao fim do mundo, né? Parece que tudo acabando, parece que o senhor vai falecer a qualquer momento, parece que a menina vai explodir a qualquer momento. Por mais que não aconteça, tem esse sentimento ruim da repetição. No Dune, já sinto o tempo todo um tom de crítica, né? O tempo todo, olha como é ruim a repetição. E o Perfect Days me chama muita atenção justamente por isso. Eu acho que ele mostra um ponto mais positivo sobre a repetição, né? Porque até que ponto você consegue fugir dela, né? Até que ponto a fuga da repetição também não é uma repetição de sempre estar fugindo. A velocidade de estímulos, né, que a gente sofre hoje em dia, cheguei nesse ponto. Então, a quantidade de tecnologia, a quantidade de realmente serotonina no corpo, velocidade de informação, velocidade de prazer, velocidade de resposta, de solução de problemas, ela nos leva a uma insensibilidade, né? Ou uma overdose, tem a overdose da informação, né? Essa, eu acho que é meio parte disso, é uma overdose da solução
uma overdose do prazer, né? É tudo tão rápido, é tudo tão prazeroso, a solução é tão em seguida uma da outra, e você busca isso com tanta frequência, que eu acho que você perde um pouco da sensibilidade nesse processo, assim. Então, é isso, eu quero me desafiar mais, né, a prazeres mais lentos. Eu acho que eles são muito importantes, coisas que geram talvez um desconforto numa primeira instância, mas depois vão tirar um conforto talvez maior, assim. E esses 3 filmes depois foram filmes que eu fiquei pensando por mais tempo do que às vezes filmes que eu vejo com muita velocidade, uma série que eu vejo com muita velocidade, a mesma velocidade ela passa por mim e ela sai desse impacto, sabe? Fica também esse meio que aviso, né, de, pô, se desafie, né, tente experienciar uma coisa lenta, tente ver uma coisa que não é tão confortável pra você, que demore mais, mesmo que você veja pausado, mesmo que você leve mais tempo, mesmo que você se distraia no caminho, eu acho que são percursos. Então, é isso. Tem outros filmes nessa minha lista, os grandes, que se alguém quiser eu posso passar, e que eu ainda quero rever e vou tentar me desafiar cada vez mais ver eles de uma maneira completa, de uma maneira mais focal, digamos. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte. E é isso. Até o próximo.